Nós vamos conversar com a Tainá Moreira, que é nutricionista, e ela vem hoje trazer dicas de como a gente pode consumir as sobremesas sem culpa. Ai, gente, tanto chocolate bom, tanto mousse, tanta coisa gostosa pra gente comer. Nossa, meu Deus! Mas, bora sem culpa? Ela vai trazer as dicas pra gente agora. Não é isso, Tainá? Oi. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu. Gente, a gente está combinando. Sim, minhas convidadas. Menina, minhas convidadas estão sempre em sintonia comigo. E é porque a gente não combinou nada, não foi? Não foi combinado. Muito bom. Minha querida, amanhã já tem muita gente comendo muitas delícias. E começou bem antes de pensar na Semana Santa. Tem gente que está com mais de mês aí comendo chocolate e delícias, né, de sobremesas. Mas a gente tem que lembrar que a culpa, ela faz mal, né? Sim. Não tem coisa pior do que a gente comer determinados alimentos e ficar se culpando o tempo todo. O bom seria, não, se é pra ter culpa, nem vou comer, né? Sim. Mas como comer sobremesa sem culpa? Pra quem tá pensando em viajar e só depois que eu voltar que eu resolvo isso. Bom dia de novo, eu tô muito feliz de estar aqui e poder contribuir de alguma forma, né? Então, a quaresma é um período, né, que a gente já está preparado para as comidas, né, para muito chocolate, para muitas sobremesas, mas eu sou uma nutricionista super tranquila, os meus pacientes sabem disso, né, então eu sempre falo, é uma vez no ano. Então, assim, você tá com a sua família, você tá em um momento, assim, que vai além das calorias, mas para não gerar essa culpa, o que a gente pode estar fazendo? Fazendo escolhas melhores, né, em relação ao chocolate em si. Algumas dicas tem como a gente estar melhorando, né, essa ingestão e quais seriam? Escolher aqueles chocolates que têm maiores concentrações de cacau, que não tem tantos açúcares adicionados, também é uma forma. Também não exagerar. Eu sei que é um período assim que a gente fica querendo comer mais, tem muita oferta, né? A gente tem vários tipos de chocolate, a gente fica sem saber o que fazer. Então, assim, vai comer algum tipo de chocolate, tenta se alimentar depois de uma refeição com fonte de proteína, porque você já vai estar mais saciado e as chances de você se exceder naquele chocolate já são menores, né? Então, são formas da gente estar lidando, né, para não ter excessos. Tá aí uma dica bem interessante que ela trouxe pra gente, assim, coma bem e vá pro docinho como um pontinho gostoso para você saborear, não para você, na verdade, querer se alimentar da sobremesa, porque tem gente que diz assim, não vou comer muito porque eu quero comer muita sobremesa. Não tem gente que diz isso? Tem. É a mesma coisa de, eu vou me guardar para aquela refeição. Isso é um erro. Então, assim, siga a sua vida normalmente, faça café da manhã completo, um almoço mais completo, se já vai ter jantares, né? Então, assim, você tenta se alimentar melhor durante o dia para você não se exceder, porque acaba que você pode compensar na próxima refeição. Então, isso gera os excessos e depois, consequentemente, a culpa, né? Ai, comi demais. A gente tem trazido algumas empreendedoras para cá e elas têm trazido muita novidade. Algumas mulheres que acabam, de uma certa forma, trazendo sobremesas e pensando realmente no cliente. E a gente tem visto algumas sobremesas misturadas com sal, a gente tem visto algumas sobremesas que têm feito assim um diferencial de bolachas, às vezes de alguns biscoitinhos, mas a gente tem percebido que as nossas empreendedoras, elas têm tido um certo cuidado para agradar aquele cliente que de repente não pode comer aquele chocolate com leite, que não pode comer aquele chocolate que não seja amargo. Então hoje no mercado a gente tem uma variedade também de empreendedoras que querem conquistar o cliente e ser realmente a fornecedora daquele tipo de cliente. Isso é bom de uma certa forma, né? Sim, até também pra gente estar adaptando o público, né? Eu tenho muitos pacientes intolerantes à lactose. Olha só. Então, assim, já fico assim, eu tô triste nessa época que eu não vou conseguir comer o chocolate, mas a gente já encontra no mercado alternativas, né? Também pacientes que têm que ter aquela alimentação com menores quantidades de açúcares adicionados. Então, assim, são formatos de estar manuseando, né, essas restrições que essas pessoas têm. Está se adequando mesmo, né? Pronto, você falou de um assunto muito sério que é o açúcar. E outra parte que eu observei também de muitas empreendedoras que eu trouxe para o programa, elas têm cuidado muito e zelado muito essa questão de diminuição do açúcar nos doces delas. Isso é um diferencial para muitas vezes aquela delícia que você come industrializada. Isso é muito sério.
Porque quanto mais doce, parece que mais desejo você tem de querer consumir, não é isso? Exatamente. Além também que, assim, quanto mais refeições mais açucaradas, mais gordurosas, o seu corpo acaba pedindo mais. É a mesma coisa se você está começando uma dieta, você já está adequado àquelas refeições mais equilibradas, o seu corpo já vai se adaptar. Agora, se você está acostumado só com muito açúcar, muito sal, muita gordura, o teu corpo vai pedir mais. Então, se a gente já adapta essas refeições, acaba que beneficia também a saúde, né? Porque refeições ricas em gorduras, em açúcares, a longo prazo tem seus prejuízos, né? Então, pode desenvolver, quem sabe, diabetes, essas patologias mais doenças crônicas, já estão relacionadas com alto consumo de açúcar, né, de gordura e de sal. Semana Santa tem sobremesa de todo tipo. Do mousse até o ovo de chocolate. E tem gente que não quer dispensar nada. Eu vou comer de tudo que tem. Fora as delícias de sobremesas feitas com os milhos, né? Que a gente vê muito, as pessoas tiram muito proveito. O que a gente tem que ter cuidado pra gente não se culpar tanto? É ficar beliscando durante o dia todo ou... ou querer comer logo tudo de uma vez. Gente, que pergunta difícil para nossa nutricionista. Porque tem gente que passa o dia inteiro. Eu vou beliscar. Eu vou beliscar, daqui a pouco comeu não sei quantos ovos, comeu não sei quantos mousses, já se deliciou com não sei quantas pamonhas e milho e fez aquela mistura toda durante o dia. Como não se culpar tanto? Porque elas estão ali. Eu até costumo brincar com as amigas e digo assim, é porque eu vou passando e ela vai olhando pra mim, eu vou olhando pra ela, existe assim uma química. Tá, eu nem queria. Tá chamando aí. Tá chamando. Então, como eu falei, é tentar seguir a sua alimentação padrão do dia, nada de restringir. Eu vou me guardar para aquelas refeições. Pode não. ir beliscando de vez em quando? Nem beliscando, eu não acho adequado você ficar beliscando durante o dia. É o mesmo caso de pessoas, por exemplo, que estão no processo de emagrecimento, mas fica beliscando o dia todo, não é adequado. Que legal. Então, assim, se você vai se alimentar, por exemplo, de tortas, né, no almoço, tenta pegar um pouquinho mais de salada, equilibrar mais aquela refeição, se permitir, mas observando nada de excessos, né? Como eu falei, é uma vez no ano, mas tudo em excesso faz mal. Então tem gente que já começou da semana passada. Então assim, se vai todos os dias, naquele final vai ter aquele adicional calórico. Então acaba que pós-Semana Santa é muito comum. Muita gente muito inchado, muito retido, o intestino desregulado, porque teve esses excessos. Então é saber ponderar e também saber escolher. Eu sei que é muito difícil, disciplina, né? Vai tem ter que ter disciplina um pouquinho, né? forma. E é se permitir. Você pode comer um pouquinho de cada coisa, mas lembrando de não passar do ponto. E a gente fala das sobremesas, mas tem outros alimentos que você acaba colocando na sua alimentação na Semana Santa que contém muito açúcar, né? Sim. Então tem que ter muito cuidado, homens, muito cuidado com o exagero das bebidas. Exatamente. Porque contém muito açúcar também, não contém? Sim, as bebidas, além de ter muitas calorias, as calorias vazias também, o álcool ele metaboliza no corpo, então tem seus prejuízos. E outra questão, durante a quaresma muita gente fez a penitência, né, do chocolate, do álcool, então assim, eita, eu tô esperando a quaresma acabar para eu poder voltar para aquilo, né? Então tem que ter muito cuidado. Também observar as suas escolhas. Você não quis diminuir o álcool, o chocolate, então tenta não voltar desregrado com aquilo. Eu tô livre, vou comer demais aqui. Faz mal, então ter cuidado com o álcool também, porque se você não está ingerindo tanto álcool, se você ir para o excesso também, vai metabolizar inadequadamente no corpo. O nosso corpo ele não está preparado para metabolizar álcool. Como eu falei, calorias vazias também, né? E tem os chocolates que contêm os licores, né? Exatamente, os chocolates. Então, tudo assim tem que ter muito cuidado. Como eu falei, é permitido, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. E a gente tem que lembrar, né, Tainá, que é um feriado não só de Semana Santa. Não só de Semana Santa. É um feriado que vem com a Semana Santa e vem com o feriado de Tiradentes também. É um feriadão. Um feriadão. E por ser um feriadão, tem gente que imagina o seguinte: 5 dias, podemos dizer, porque tem gente que já começou o feriado hoje de manhã, ou tem gente que já tá no feriado aí desde ontem à noite. Desde ontem. A gente pode dizer que é praticamente quase uma semana de uma alimentação que você corre o risco de colocar tudo a perder, tudo aquilo que você fez durante o ano inteiro. Ou não? Assim,
colocar tudo a perder, não. É parecido com o carnaval. O que Sim. acontece, né? A gente tem o carnaval, tem os excessos também, né? Do álcool, das refeições, mas não é que aquela semana vai colocar Sim. tudo a perder. Certo. Mas se tiver os excessos, vai ter prejuízos. Então, se você está com um déficit calórico para emagrecimento, se você também está naquela rotina de treinos, na hora que o nosso corpo para de ter esses estímulos, ele vai sentir. Então, você vai ficar mais inchadinha, vai ficar mais retida, mas não que você tenha engordado gordura em si, né? Tainá, a gente fala de gordura, mas a gente chama a atenção que o doce, ele mexe com outros tipos de situações no organismo, né? Sim. Questão de imunidade, o açúcar em exagero, ele pode atrapalhar, ele pode mexer com a imunidade? Pode, porque assim, o açúcar em exagero acaba que a sua refeição não é equilibrada, não tem os nutrientes adequados para o seu organismo, então isso vai influenciar na sua imunidade. Você está com uma alimentação pobre nutricionalmente, né? Não só o açúcar, em combinação com alimentos mais gordurosos também. Então, assim, é você ter uma alimentação equilibrada e adequada para garantir melhor imunidade também. Mas como a gente prometeu que o tema seria você comer sobremesa sem culpa, e a gente tá aqui só jogando, eu tô só jogando as pinceladas, não é para você ter culpa, mas para encerrar, eu queria só que você pudesse reforçar o que você já falou, de como a pessoa comer sobremesa sem culpa e alguns cuidados que ela tem que ter. Questão de líquido, água, isso vai ajudar bastante também? Fica à vontade. Tá. Até lembrando também já das pessoas que já estão meio preocupadas, a academia tá fechada, o que é que eu vou fazer? Eu sei que é um período de descanso, mas se você puder, eu falo por mim, eu sou corredora, né? Tô entrando nessa fase da corrida. Gostei. Então, correr um pouquinho no sábado, se movimentar um pouco, não ficar só naquela de ficar só deitada e comendo, se alimentar direito, como eu falei, nada de pular as refeições pensando na próxima, você pode acabar compensando. Tenta se alimentar normalmente, café da manhã completo, com carboidratos, proteínas, frutas, é interessante. Eu sei que vai ter aquelas sobremesas, então tenta comer elas depois de refeições com proteínas, para ter aquela maior digestão também e maior saciedade. Não se esquecer dos líquidos também, que é essencial. E tentar aproveitar, né? É uma vez no ano, você vai estar com a sua família, também é um período de reflexão, então tem como a gente se permitir sem culpa. E voltar para a rotina normalmente, vida normal, terça-feira depois do feriado. Muito bom. Quer ficar com a pele maravilhosa como a nossa nutricionista? Porque até esses alimentos mexem também com a nossa pele, né? Sim, a alimentação, a hidratação, reflete no nosso estético, estava dermatologista, né, aqui. Sim. Então, assim, na saúde do cabelo, então, a alimentação adequada vai refletir fora do nosso corpo, é de dentro para fora. Muito bom. Hoje nosso programa foi completão, com dermatologista, nutricionista, somando a favor de você. Quem quiser entrar em contato com a nossa nutricionista, como é que faz? No Instagram, @TaináMoreiraNutri. Eu dou dicas do meu dia a dia, de treinos, de alimentação e eu sempre estou ajudando os meus seguidores. Adorei, nutricionista cuidando até do lado esportivo. Você viu, né? Corredora.